Vampirentos e vampirentas de todo o Brasil, univos, e de todo o mundo, porque a gente está também no YouTube a partir de agora. Temos vários vídeos publicados já, todos relacionados a autores específicos, indicação de livros, conversas sobre literatura. Já temos uma pequena comunidade de informação de pessoas que deixaram toda essa polarização, essa confusão que a gente vê no mundo hoje, para se dedicar assim, um pouquinho de tempo para as coisas sublimes da vida, que uma delas é a literatura. Gostaria de agradecer a todos que estão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, então hoje a gente vai fazer uma leitura vampiresca de 3 contos desse grande escritor americano chamado Edgar Allan Poe, conhecido do grande público, conhecido de outros autores que foram inspirados por ele. O Edgar Allan Poe, ele é o precursor desse romantismo sombrio, ele é o precursor da literatura de investigação, literatura policial, de investigativa, que até hoje, por exemplo, a gente vê em séries de televisão, em séries do Netflix, em filmes. Inspirou a criação do personagem Sherlock Holmes. Além de tudo, ele é um escritor assim, que inspirou também a ficção científica, esse tipo de romance gótico, essa fantasia gótica, escura, negra, e ao mesmo tempo muito doce e suave, desse jeito que ele escreve. Ele é uma figura lendária na literatura, tanto americana, reconhecida como um dos maiores escritores norte-americanos, como mundiais também. Influenciou autores que vão desde os contemporâneos até os atuais, Então é reconhecido como um dos grandes escritores americanos, nascido em Boston, morreu em Baltimore com tão somente 40 anos e deixou uma vasta produção literária de poesia. Por exemplo, uma poesia conhecidíssima dele é o poema O Corvo, muito traduzido para a língua portuguesa, já temos várias edições, assim também como vários clássicos do terror e do medo. Os 3 contos que a gente escolheu hoje, os contos selecionados, são O Barril de Amontilhado, O Gato Preto e O Poço e o Pêndulo, que são os mais comentados, conhecidos, traduzidos. E eles estão nessa coletânea de contos do Edgar Allan Poe, publicado pela editora Darkside em 2017, uma belíssima edição, volume 1. Tem também o volume 2, lançado, se não me engano, em 2020. Todos os contos aqui foram traduzidos pela tradutora Márcia Heloísa, que é especialista em Poe. Tem vários outros autores que ela traduz também. É sempre um trabalho de amor, profissional, muito cuidado, com muito cuidado que ela faz a tradução. Enfim, vale a pena. E não é só a Darkside que publica o Edgar Allan Poe, tem também a coletânea de contos conhecidíssima chamada Histórias Extraordinárias, que foi publicado pela editora Abril, naquela coleção dos grandes clássicos que eram vendidos em bancas de jornais nos anos 90, nos anos 2000, que a gente encontra em sebos, muito bem conservados, muito bem encadernados até hoje, e por preços bem razoáveis, bem aceitáveis, tanto também como temos a publicação das Histórias Extraordinárias, uma outra tradução pela Companhia das Letras, e essa aqui da Darkside Books, e um incontável número de outras publicações de contos selecionados do Edgar Allan Poe, como por exemplo aqueles do personagem Auguste Dupin, aquele investigador que usa a lógica, o raciocínio, as deduções para chegar a conclusões fantásticas, que tanto inspirou o Sherlock Holmes e toda essa série de livros, filmes policiais que até hoje a gente vê no Netflix e em filmes no cinema. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar a leitura. O primeiro conto vai ser O Barril de Amontilhado, é um dos meus preferidos. Agradeço a todos pela companhia. Vamos relaxar um pouquinho, deixar os problemas de lado, vamos ler esse clássico do medo e do terror que nos brinda Edgar Allan Poe. Então vamos lá. O Barril de Amontilhado foi escrito em 1846 por Edgar Allan Poe. Vamos lá. Suportei o melhor que pude as incontáveis injúrias de Fortunato, mas quando ele se pôs a me insultar, jurei vingança.
Você que tão bem conhece a natureza de minha alma, de certo não vai supor que anunciei a ameaça em voz alta. Haveria de me vingar um dia. Era uma decisão certa e definida, mas a própria certeza que a alicerçava excluía a hipótese de riscos. Não haveria apenas de puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade. Um mal não pode ser reparado quando a revanche destrói o agente reparador. O mesmo ocorre quando o vingador fracassa em se apresentar como tal àquele que o maltratou. Quero deixar claro que, nem por palavras ou atos, dei motivo para Fortunato duvidar de minha boa vontade. Continuei, como de costume, a sorrir para ele, que jamais percebeu que agora eu sorria imaginando a sua destruição. Ele tinha um ponto fraco, o Fortunato, embora, sob os demais aspectos, fosse um homem a ser respeitado e até mesmo temido. Orgulhava-se por ser um connoisseur de vinhos. Poucos italianos possuem espírito legítimo de um especialista. Na maioria das vezes adotam um entusiasmo para atender às demandas de tempo ou de oportunidade a fim de tapear milionários britânicos e austríacos. Em matéria de pinturas e joias, Fortunato, assim como seus compatriotas, era um engodo, mas em se tratando de vinhos antigos, possuía um conhecimento autêntico. Nesse sentido, não éramos muito diferentes. Eu também era versado nas antigas safras italianas e as adquiria em generosa quantidade sempre que possível. Devia ser por volta do crepúsculo, em uma tarde de suprema loucura, durante o carnaval, que encontrei o meu amigo. Abordou-me com excessiva efusividade, pois já tinha bebido em demasia. Estava fantasiado de arlequim. Usava um traje justo e listrado e trazia em sua cabeça um chapéu cônico com guizos. Fiquei tão contente em vê-lo que pensei que nunca mais pararia de apertar sua mão. Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo! E que aparência extraordinária tem hoje! Acontece que recebi um barril do que dizem ser um amontilhado, mas tenho lá minhas dúvidas, falei. Como? Perguntou ele. Um barril de amontilhado? Impossível! E em plena época de carnaval? Estava desconfiado, mas fui tolo bastante para pagar o preço de um amontilhado autêntico sem ter consultado o senhor antes sobre o assunto. Não consegui encontrar-lhe e tive medo de perder o que me pareceu um bom negócio. Amontilhado! Tenho lá as minhas dúvidas. Amontilhado! E quero esclarecê-las. Amontilhado! Como você está ocupado, estou indo ver o Lucchesi. Ele tem um discernimento ímpar sobre essas coisas. Vai me dizer, Lucchesi não sabe distinguir um amontilhado de um xeres. E mesmo assim, alguns imbecis insistem que o conhecimento dele só rivaliza com o seu. Está bem, vamos juntos. Para onde? Até a sua adega. Meu amigo, de modo algum. Não posso me aproveitar da sua generosidade. Vejo que tenho um compromisso. Lucchesi, não tenho compromisso algum. Vamos. Meu caro, não é pelo compromisso em si, mas pelo resfriado grave que percebo que lhe aflige. Minha adega é de uma umidade insuportável, está toda impregnada de salitre. Vamos assim mesmo, o resfriado não é grave. Amontilhado, você foi vítima de uma fraude, e quanto a Lucchesi, ele não consegue distinguir xeres de amontilhado. Assim dizendo, Fortunato tomou meu braço, colocando uma máscara de seda negra e puxando-me para junto de sua capa, apressou-nos em direção à minha residência. Não havia criado algum em casa. Todos debandaram em busca da diversão que tal época festiva oferecia. Eu lhes havia dito que não regressaria até a manhã seguinte, e dera ordens expressas para não saírem de casa. As ordens foram suficientes, como eu bem sabia, para garantir que todos desaparecessem de imediato, assim que eu virasse as costas. Peguei 2 candeeiros, 2 tochas e, entregando uma para Fortunato, conduzi-o por uma sucessão de aposentos até o arco que dava acesso à adega. Desci por uma escadaria longa e sinuosa, rogando que ele me seguisse com cautela. Chegamos, por fim, aos pés da escada e estacamos juntos no solo úmido das catacumbas da minha família, os Montresor. O andar de meu amigo era cambaleante, e os guizos em seu chapéu tilintavam a cada passo. O barril, disse ele. Está logo ali em frente, respondi. Mas observe como reluzem as teias de aranha nas paredes da caverna. Ele se voltou para mim, fitou-me com olhos embaçados que traíam em líquida opacidade sua embriaguez. Salitre, indagou ele, por fim.
Salitre, assenti. Há quanto tempo você está com essa tosse? Cof, 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 cof. Meu pobre amigo não conseguiu me responder por vários minutos. Não é nada, falou, enfim. Venha, disse eu decidido. Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz, como um dia já fui. Um homem que fará falta. Por mim está tudo bem. Vamos voltar. Você vai adoecer e não posso ser responsável por isso. Além do mais, tenho Lucchese. Basta, retrucou ele. Essa tosse não é nada. Não vai me matar. Não vou morrer por causa de uma tosse. Certo, certo, respondi. E de fato não tinha intenção de alarmá-lo à toa. Mas você deve se valer de todos os cuidados. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. Eu abri então o Medoc, que ali descansava uma longa fileira de garrafas. Beba, ofereci, estendendo-lhe o vinho. Ele levou a bebida aos lábios com uma expressão lasciva de deleite. Pausou e fez um gesto amigável em minha direção, fazendo tilintar os guizos de sua cabeça. Um brinde aos mortos que repousam à nossa volta. Um brinde à sua vida, que há de ser longa. Ele tomou meu braço mais uma vez e seguimos. Sua adega é enorme. Os Montresor eram uma família grande e numerosa. Esqueci-me de seu brasão. Um pé dourado em campo azul celeste. O pé está esmagando uma serpente erguida que crava as presas no calcanhar. E o lema, Nemo me impune lacessit. Em latim original significa ninguém me insulta impunemente. Ótimo, exclamou ele. O vinho faiscou em seus olhos e os guizos tilintaram. Minha própria imaginação abrandou-se com o Medoc. Cruzamos longas passagens cobertas com esqueletos empilhados, barris e pipas misturadas nos mais recônditos confins das catacumbas. Fizemos nova parada e dessa vez tive a ousadia de segurar Fortunato pelo braço, logo acima do cotovelo. O salitre, veja, está mais forte. Paira como musgo aqui na adega. Estamos sob o leito do rio. As gotas de umidade escorrem pelos ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. A sua tosse não é nada, vamos em frente. Mas antes, outro gole de Medoc. Abri um garrafão de De Grave e ofereci. Ele o esvaziou de uma só vez. Seus olhos ardiam em um intenso fulgor. Então gargalhou e jogou a garrafa para cima, com um gesto que não compreendi. Fitei-o surpreso. Ele repetiu o movimento grotesco. Não compreende? Indagou. Não, respondi. Então não é da Irmandade. Como? Não é da maçonaria. Sou, declarei. Sou sim. Você, maçom? Impossível. Maçom, insisti. Um sinal, pediu ele. Um sinal. Aqui está, respondi, retirando das dobras da minha capa uma espátula de aço. Você está brincando, exclamou, recuando alguns passos. Vamos ao amontilhado. Vamos, concordei, guardando a ferramenta dentro da capa e oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou com todo o peso em mim. Continuamos o percurso em busca do vinho. Passamos por uma série de arcos baixos, descemos, prosseguimos caminhando, descemos um pouco e chegamos, por fim, a uma cripta profunda, onde a podridão do ar fez com que nossas tochas brilhassem sem queimar. Na extremidade mais longínqua da cripta havia outra, menos espaçosa. Em suas paredes perfilavam-se restos humanos, empilhados até o teto, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 faces dessa cripta interior ainda estavam ornamentadas dessa forma. Na quarta, os ossos haviam sido arrancados e jaziam espalhados no chão, formando uma pilha considerável. Na parede exposta, pela remoção dos ossos, encontramos uma cripta ainda mais recôndita, com aproximadamente 1,20 m de profundidade, 1 metro de largura e quase 2 de altura. Não parecia ter sido construída com utilidade alguma, apenas para compor o intervalo entre os 2 pilares colossais que sustentavam o teto das catacumbas, e era vedada por uma de suas paredes circundantes de granito sólido. Foi vã a tentativa de Fortunato, erguendo sua tocha quase apagada, de tentar vasculhar a profundidade do nicho. A chama débil não nos permitia enxergar seu fim. Vamos seguir adiante, falei. O amontilhado está aí dentro. Quanto a Lucchese, ele é um ignorante, interrompeu meu amigo.
avançando em passos trôpegos enquanto eu o seguia logo atrás. Fortunato, tendo percebido que alcançara a extremidade do nicho e notando que uma rocha o impedia de continuar, estacou em beócia estupefação. Bastou-me um instante para acorrentá-lo à parede de granito. Em sua superfície havia 2 alças de ferro em posição horizontal, distantes aproximadamente 60 centímetros uma da outra. De uma delas pendia uma corrente curta, da outra um cadeado. Em questão de segundos, passei a corrente pela cintura dele e prendi o cadeado. Ele ficou muito surpreso para resistir. Recolhendo a chave, saí do nicho. Passe a mão na parede, disse eu. É impossível não sentir o salitre. De fato, é muito úmido. Mais uma vez, suplico para que retorne. Não quer? Então devo deixá-lo. No entanto, antes vou conceder-lhe todas as cortesias que estiverem ao meu alcance. O amontilhado, exclamou ele, que ainda não se recuperara de sua perplexidade. De fato, respondi, o amontilhado. Com essas palavras, pus-me a revirar a pilha de ossos que mencionei há pouco, deitando-as de lado. Logo alcancei um suprimento de pedras e cimento. Com esses materiais e o auxílio da espátula, comecei a emparedar a entrada do nicho. Mal completara a primeira fileira de tijolos, quando descobri que a embriaguez de Fortunato havia, em grande parte, se dissipado. O primeiro indício foi um grito gutural e plangente, vindo das profundezas do nicho. Não, era o choro do bêbado. Então, fez-se um longo e obstinado silêncio. Assentei a segunda fileira, depois a terceira e a quarta. Foi então que ouvi as vibrações furiosas da corrente. O barulho prosseguiu por vários minutos, durante os quais interrompi a tarefa e sentei-me sobre os ossos a fim de ouvi-lo com mais satisfação. Quando o som por fim cessou, apanhei a espátula e terminei sem novas paradas a quinta, a sexta e a sétima fileira. A parede estava quase atingindo o nível do meu peito. Fiz mais uma pausa e, erguendo a tocha por cima da parede, lancei uma claridade precária na figura lá dentro enclausurada. Uma sucessão de gritos lancinantes, brotando de repente da garganta dele, pareceu empurrar-me com violência para trás. Por um momento hesitei, trêmulo. Desembainhando a espada, pus-me a desferir golpes a esmo no nicho, mas logo restabeleci a calma. Pousei a mão sobre o sólido material das catacumbas e me senti satisfeito. Aproximei-me da parede mais uma vez e respondi aos gritos que de lá provinham. Dupliquei-os em ecos, auxiliei-os e sobrepujei-os em volume e potência. Logo o clamante ficou em silêncio. Já se aproximava da meia-noite, a minha tarefa chegava ao fim. Completara a oitava, a oitava, a nova e a 10ª fileiras. Terminara uma parte da última, a 11ª. Faltava apenas uma única pedra a ser encaixada e cimentada. Custei a erguê-la por causa de seu peso. Ajustei-a parcialmente em sua posição. Então uma gargalhada abafada, vinda de dentro do nicho, arrepiou-me dos pés à cabeça. Foi sucedida por uma voz de lamúria que quase não pude reconhecer como sendo do nobre Fortunato. Ela disse: "Ha, ha, ha, he, he, he. Uma ótima piada, de fato. Uma excelente pilhéria. Vamos rir bastante nos lembrando disso no palácio. He, he, he. Quando tomamos o nosso vinho. He, he, he. O amontilhado", exclamei. He, he, he. Sim, o amontilhado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando? A senhora Fortunato e os demais? É melhor irmos embora. Sim, respondi. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Sim, repeti. Pelo amor de Deus. E esperei em vão que ele me respondesse. Impaciente chamei. Fortunato. Nenhuma resposta. Voltei a chamá-lo. Fortunato. Silêncio. Empurrei minha tocha pela abertura restante e deixei-a cair lá dentro. O tilintar dos guizos foi a única resposta. Senti um aperto no peito, de certo causado pela umidade das catacumbas. Apressei-me para concluir a tarefa. Empurrei a derradeira pedra na posição definitiva e a cobri com cimento. Por cima da parede recém-erguida, repus a muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal as perturbou.
In pace requiescat. Em latim, no original, descanse em paz. Então, pessoal, esse aqui é o final do conto O Barril de Amontilhado de Edgar Allan Poe, que é o primeiro que nos propomos a ler hoje aqui. Em seguida, eu vou fazer a leitura do conto O Gato Preto. Talvez esse conto, O Gato Preto, seja um pouquinho demais para a nossa sensibilidade moderna, mas mesmo assim vale a pena conhecer. Então, eu peço a vênia e a paciência de todos que estão aqui para a leitura desse conto, muito, muito legal também, mais sinistro, em verdade, típico do romantismo sombrio do Edgar Allan Poe, escrito em 1843. Então, pessoal, vamos lá. Obrigado às palmas aí, pessoal. Espero que todos estejam gostando. Então, vamos lá. O Gato Preto, escrito em 1843. Para a narrativa fantástica, embora prosaica, que estou prestes a relatar, não espero ou peço crédito. Eu seria louco se de fato esperasse por isso, sendo uma história cujas evidências são rejeitadas por meus próprios sentidos. Contudo, não sou louco, e com toda certeza não foi um sonho, mas amanhã estarei morto, e hoje preciso remover esse fardo de minha alma. Meu intento imediato é expor perante o mundo de maneira direta, sucinta e sem especulações, uma série de meros acontecimentos domésticos. Tais acontecimentos e suas consequências me aterrorizaram, me torturaram, me destruíram. No entanto, não tentarei explaná-los. Para mim, apresentaram-se como total horror. Para muitos, hão de parecer mais barrocos do que terríveis. É possível que doravante algum espírito mais sábio possa reduzir minha ilusão ao lugar comum. Algum sábio de natureza mais calma, mais lógica e menos excitável do que a minha, que perceberá, nas circunstâncias que detalharei com assombro, nada além de uma sucessão insuspeita de causas e efeitos bastante naturais. Desde criança sou conhecido por meu temperamento dócil e humano. A ternura do meu coração era conspícua a ponto de tornar-me motivo de escárnio por parte de meus companheiros. Era especialmente afeiçoado aos bichos, e meus pais sempre me agradaram com uma grande variedade de animais de estimação. Passava a maior parte do tempo com eles, e nada me alegrava mais do que alimentá-los e acariciá-los. Esse traço de personalidade cresceu junto comigo e na idade adulta constituía uma das minhas principais fontes de contentamento. Para aqueles que já nutriram afeição por um cão fiel e sagaz, não preciso me dar ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da gratificação que obtemos de tal vínculo. Há algo de altruísta e abnegado no amor de um animal que toca o coração daquele que pôde testar a miúde a amizade precária e a fidelidade leviana dos homens. Casei-me cedo e foi com alegria que descobri em minha esposa uma inclinação semelhante. Observando a afeição que eu tinha pelos animais domésticos, ela não hesitou em providenciar os mais adoráveis. Tivemos pássaros, um peixe dourado, um cão, coelhos, um mico e um gato. Esse último era um animal de porte e beleza sem par, todo negro e de uma sagacidade impressionante. Ao comentar sobre sua inteligência, minha mulher, que no fundo era um pouco influenciada pela superstição, aludia repetidas vezes à antiga crendice popular, segundo a qual todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela acreditasse nisso de verdade. Menciono o fato apenas por ter me ocorrido a lembrança. Plutão, e aqui tem uma nota, Plutão para os romanos correspondia ao deus Hades, na mitologia grega. Conta-se que na divisão feita com seus dois irmãos, Júpiter, Zeus e Netuno, Poseidon, Plutão assumiu o submundo, reinando sobre os mortos. Seu nome em grego, Hades, evoca sua característica de se fazer invisível, Aidos. Plutão, o gato, era meu animal de estimação favorito, meu melhor companheiro. Só eu o alimentava e ele me seguia por toda parte. Era com dificuldade que o impedia de me seguir pelas ruas quando saía de casa. Nossa amizade conservou-se assim por vários anos.
durante os quais meu temperamento e minha personalidade, por obra do demônio da intemperança, experimentaram uma mudança radical. Ruborizo ao confessar, para pior. A cada dia tornava-me mais inconstante, mais irritável, mais insensível aos sentimentos alheios. Dirigia-me a minha esposa com uma linguagem intempestiva. Por fim, acabei fazendo uso da violência física contra ela. Os animais, é claro, sentiram as alterações em meu humor. Eu não apenas os negligenciava, como passei a maltratá-los. No entanto, conseguia manter estima suficiente por Plutão para não o atormentar, como fazia sem escrúpulos com os coelhos, o mico ou até mesmo o cão, quando, por acidente ou afeição, eles se punham em meu caminho. Porém, a doença tomou conta de mim, pois o álcool é uma doença. E, por fim, até mesmo Plutão, que já estava ficando velho e, portanto, um pouco impertinente, até mesmo ele passou a sofrer os efeitos do meu mau gênio. Certa noite, ao chegar em casa muito embriagado após uma de minhas excursões noturnas pela cidade, cismei que o gato me evitava. Eu o segurei à força e, assustado com tanta violência vinda de mim, ele feriu minha mão com uma leve mordida. Na mesma hora, fui possuído por uma fúria demoníaca. Mal podia me reconhecer. Minha alma parecia ter escapado e uma maldade mais do que diabólica, alimentada pelo gin, eletrizava cada fibra do meu corpo. Tirei um canivete do bolso do casaco, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e deliberadamente removi um de seus olhos. Sinto-me ruborizar, sinto-me febril e estremeço ao relatar tamanha atrocidade execrável. Quando recuperei a razão na manhã seguinte, tendo depurado em sono o veneno dos excessos noturnos, experimentei uma mescla de horror e remorso pelo crime do qual era culpado, mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e ambíguo, e minha alma permanecia impermeável. Mais uma vez mergulhei em excessos, e logo afoguei no vinho a lembrança de meu feito. Entre mentes, o gato foi recuperando-se aos poucos. A órbita do olho removido, é bem verdade, exibia uma aparência tenebrosa, mas ele não mais parecia sofrer dor alguma. Vagava pela casa como de costume, porém, como se poderia imaginar, fugia em terror absoluto quando eu me aproximava dele. Preservava ainda uma porção suficiente do meu antigo coração para lamentar a evidente ojeriza que uma criatura que outrora me amara tanto. Entretanto, tal sentimento logo deu lugar à irritação, e então, em minha queda derradeira e irrevogável, apossou-se de mim o espírito da perversidade. A filosofia ignora tal espírito. Contudo, com a mesma certeza com que creio em minha alma, acredito que a perversidade seja um dos impulsos primitivos do coração humano, uma de suas faculdades primárias indivisíveis, ou sentimentos que fornecem direção ao caráter do homem. Quem, centenas de vezes, não se viu cometendo um ato vil ou estúpido pelo simples motivo de saber que lhe é proibido? Não temos uma inclinação perpétua, a despeito de nosso juízo, para violar a lei apenas por compreendê-la como tal? O espírito da perversidade, eu dizia, trouxe-me a derrocada final. Foi esse anseio insondável da alma em se conspurcar, de oferecer violência à própria natureza, de maltratar por maltratar, que me impediu a continuar e por fim consumar o dano que já infligira a um animal que jamais me causara mal algum. Em uma manhã, a sangue frio, passei uma corda ao redor de seu pescoço e o pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas correndo por meu rosto e sentindo a pontada de remorso mais pungente em meu coração. Enforquei-o porque sabia que havia me amado e porque sentira que não me dera motivo algum para lhe causar mal. Enforquei-o por saber que, ao fazê-lo, estava cometendo um pecado mortal que, se possível, colocaria em risco minha alma eterna, alijando-a para além da misericórdia infinita do Deus mais piedoso e mais terrível. Durante a noite, no dia em que cometi tal ato cruel, fui despertado do meu sono por um grito acusando incêndio.
As cortinas do meu quarto estavam pegando fogo. A casa inteira ardia em chamas. Foi com grande dificuldade que minha esposa, meu criado e eu conseguimos escapar do fogaréu. A destruição foi absoluta. Toda a riqueza mundana que eu possuía foi devorada pelo fogo e fui obrigado a resignar-me diante do desespero. Não vou ceder à fraqueza de buscar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. No entanto, estou detalhando uma cadeia de fatos e não quero deixar solto nenhum elo possível. No dia posterior ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com uma única exceção, haviam desmoronado. Restou apenas uma parede interna, não muito espessa, que se erguia no meio da casa, contra a qual repousava a cabeceira da minha cama. Seu reboco resistira, em grande medida, à ação do incêndio, fato que atribuía à sua aplicação recente. Em torno dessa parede reunira-se uma expressiva multidão e várias pessoas pareciam examinar uma região específica com muita atenção e interesse. Exclamações como estranho, singular e outras semelhantes despertaram a minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se entalhado em baixo relevo, na superfície branca, a figura de um enorme gato. A imagem era de uma precisão extraordinária. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. Quando fitei aquela aparição, de certo fantasmagórica, experimentei grande surpresa e horror. No entanto, por fim, foi acudido pela razão. O gato, relembrei, havia sido enforcado em um jardim contíguo à casa. Ao alarme de incêndio, comprimira a vítima de minha crueldade na massa do embolso recém-feito. A cal, com as chamas do incêndio, e a amônia da carcaça do animal fora responsável pelo relevo que eu agora contemplava. Embora tenha sem demora apelado para a razão, bem como para a consciência, a fim de justificar o fato surpreendente que acabo de detalhar, não pude evitar que causasse profunda impressão em minha mente. Por meses a fio, não consegui me livrar do fantasma do gato, e durante esse ínterim tornei a experimentar um sentimento impreciso que parecia, mas não era remorso. Cheguei de fato a lamentar a perda do animal e a buscar ao meu redor, nos redutos torpes que passara a frequentar com assiduidade, outro bicho de estimação da mesma espécie, com aparência semelhante, que pudesse substituí-lo. Certa noite, entorpecido em um antro de incontestável infâmia, atinei para uma silhueta preta, repousada sobre a tampa de um dos imensos barris de gin ou de rum que compunham praticamente toda a mobília do local. Contemplei, concentrado, a superfície do barril por alguns minutos e surpreendi-me ao constatar que não percebera a sombra antes. Aproximei-me e a toquei com a mão. Era um gato preto, um felino imenso, tão grande quanto Plutão, e parecido com ele em todos os aspectos, com uma única exceção. Ao contrário de meu antigo animal, que não possuía um único pelo branco no corpo, o gato exibia uma extensa mancha branca, indefinida, que lhe cobria todo o peito. Tão logo foi tocado, ele se levantou, ronronando alto, e pôs-se a esfregar-se na minha mão, mostrando-se satisfeito com a atenção. Pareceu-me ser exatamente o animal que estava procurando. Ofereci-me para comprá-lo do proprietário do local. Ele, no entanto, alegou não ser o dono. Nada sabia ao seu respeito, nem nunca o vira antes. Continuei a afagá-lo. Quando estava prestes a ir embora, o animal manifestou o desejo de acompanhar-me. Aceitei que me seguisse. Curvava-me de quando em vez para acariciá-lo. Ao chegarmos em casa, ele logo se mostrou à vontade no novo espaço, tornando-se de imediato o favorito de minha mulher. Quanto a mim, não tardou para que eu percebesse em meu íntimo uma crescente aversão ao animal. Era o oposto do que eu previa, mas não sabia como ou por que sua evidente afeição me enojava e me irritava. Aos poucos, o nojo e a irritação deram lugar à amargura do ódio. Eu o evitava. Uma certa vergonha e a lembrança do meu ato de crueldade me impediam de machucá-lo fisicamente. Por algumas semanas não lhe bati ou maltratei, mas, pouco a pouco, de maneira bem gradual,
passei a fitá-lo com indizível ojeriza e a fugir de sua odiosa presença como quem evita um ar pestilento. O que me agravou, sem dúvida, meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte, de que, como Plutão, ele também havia perdido um dos olhos. Tal circunstância tornou ainda mais cara a minha mulher, que, como já mencionei, possuía um temperamento assaz humano, o qual, outrora, representara um traço de meu caráter, bem como a fonte de muitos dos meus mais simples e puros deleites. Minha aversão ao gato, no entanto, parecia crescer em escala proporcional à sua predileção por mim. Ele seguia meus passos com uma tenacidade que o leitor dificilmente poderá compreender. Quando me sentava, aninhava-se sob minha cadeira ou pulava em meu colo, cobrindo-me com suas repulsivas carícias. Se me levantava para andar, metia-se entre meus pés, quase me fazendo tropeçar, ou, cravando as garras longas e afiadas em minha roupa, subia por meu corpo até alcançar o peito. Nessas ocasiões, embora desejasse destruí-lo com um golpe, ainda conseguia me conter, em parte pela memória do crime que cometi anteriormente, mas, sobretudo, deixe-me confessar de uma vez, pelo pavor absoluto que o animal me inspirava. Não temia exatamente um dano físico, contudo, não saberia definir esse medo de outra maneira. É com muita vergonha que admito, sim, mesmo agora, condenado nesta cela, é com muita vergonha que admito que o terror e o horror que o animal me inspirava haviam sido exacerbados por um dos devaneios mais triviais que se possa conceber. Minha esposa chamara minha atenção mais de uma vez para o aspecto da mancha branca do animal, a qual já me referi e constituía a única diferença visível entre a misteriosa criatura e o gato que o destruíra. O leitor há de recordar que tal mancha, embora extensa, era originalmente indefinida, mas aos poucos, de modo quase imperceptível, com o qual minha mente lutou por muito tempo para rejeitar como fantasioso, ele foi ganhando um contorno cada vez mais nítido. Era então a representação de um objeto que tremo ao nomear, e por esse motivo, e acima de todos os demais, eu abominava, temia e teria me livrado do monstro se tivesse tido coragem. Era agora, como ia dizendo, a imagem de algo horrendo, macabro, a imagem de uma forca. Ah, lúgubre e tenebroso instrumento do horror e do crime, da agonia e da morte. Eu agora estava desgraçado para além de qualquer tragédia humana, e que um animal estúpido, cujo semelhante eu destruíra com tamanho desprezo, que um animal estúpido fosse capaz de impingir a mim, homem, feito à semelhança do Deus Altíssimo, um sofrimento tão insuportável. Ai de mim, passei a desconhecer, fosse dia ou noite, a bênção do repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava um instante sozinho. À noite, despertava de hora em hora de sonhos de inexprimível pavor para me deparar com aquele demônio, baforando o seu hálito quente em meu rosto, o corpo volumoso, um pesadelo encarnado do qual não podia me desvencilhar, pairando com um peso eterno sobre o meu coração. Soterrado pela pressão de tais tormentos, o resquício de bondade que havia em mim sucumbiu. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos companheiros íntimos. As ideias mais tenebrosas e soturnas, a instabilidade de meu habitual temperamento acentuou-se em um ódio generalizado de tudo e por todos. Enquanto isso, minha resignada esposa era a principal e mais paciente vítima dos ataques súbitos, frequentes e incontroláveis de uma fúria a qual então eu me abandonava cegamente. Certo dia, ela me acompanhou por ocasião de um afazer doméstico até o porão da velha casa onde fomos obrigados a morar em virtude de nossa pobreza. O gato me seguiu, descendo pelos íngremes degraus e quase me fazendo cair de cabeça, exasperou-me as raias da loucura. Erguendo um machado e esquecendo em minha ira o pavor pueril que até então me cercara, preparei um golpe que claro, teria sido fatal caso eu tivesse acertado o alvo. Porém, a mão de minha mulher o impediu. Instigado pela interferência a uma ira ainda mais demoníaca, desvencilhei-me
do toque dela e enterrei o machado em seu crânio. Ela caiu morta na hora, sem emitir um único gemido. Após cometer o hediondo assassinato, engajei-me de imediato, com total deliberação, na tarefa de ocultar o cadáver. Sabia que seria impossível removê-la de casa, porém, fosse de dia ou de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Diversas ideias me ocorreram. Em determinado momento, pensei em esquartejar o corpo em diminutos fragmentos e depois destruí-los no fogo. Depois, ponderei se deveria cavar uma cova no assoalho do porão. Mais adiante, cogitei arremessá-lo no poço do jardim. Ocorreu-me também embalá-lo em uma caixa, como se fosse uma mercadoria, com todos os arranjos habituais, e arrumar um carregador para retirá-lo de casa. Por fim, optei pela solução que me pareceu melhor do que qualquer uma das anteriores. Decidi emparedá-lo no porão, como, segundo relatos, faziam os monges com suas vítimas na Idade Média. O local era bem adaptado para tal propósito. As paredes não eram muito sólidas e haviam sido recentemente embolsadas com um grosso reboco que não estava ainda de todo firme em virtude da umidade do local. Ademais, em uma das paredes havia uma reentrância, projetada como uma falsa chaminé ou lareira, que fora preenchida para se igualar ao restante do porão. Logo constatei que poderia desalojar os tijolos naquele lugar, acomodar o cadáver e vedar a parede novamente, de modo que o observador algum jamais poderia desconfiar de que havia algo suspeito ali. Meus cálculos não me enganaram. Com a ajuda de um pé de cabra, removi com facilidade os tijolos e, após ter depositado com muito cuidado o cadáver contra a parede interna, imobilizei-o nessa posição enquanto reerguia, sem grande dificuldade, a estrutura tal como estivera antes. Após localizar argamassa, areia e fibras com extremada precaução, preparei um reboco semelhante ao antigo e eu apliquei-o com muito cuidado sobre a nova estrutura. Ao concluir o trabalho, fiquei satisfeito com o bom resultado. A parede não traía qualquer indício suspeito. Recolhi a sujeira do chão com atenção minuciosa. Olhei ao redor, triunfante, e disse a mim mesmo: aqui, pelo menos, meu trabalho não terá sido em vão. O próximo passo foi procurar a criatura que havia causado tamanha desgraça. Estava firmemente decidido a matá-lo de uma vez por todas. Se o tivesse encontrado naquele momento, o destino do animal não teria sido outro. Mas, ao que parecia, o engenhoso bicho alarmara-se com a violência de minha raiva e evitava se expor com minha presença, estando eu naquele estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar o alívio profundo e regozijante que a ausência da detestável criatura provocou em mim. Ele não apareceu durante a noite, e dessa forma, pela primeira vez, desde que o gato fora morar conosco, tive um sono tranquilo. Sim, dormi bem, mesmo com o fardo do crime pesando em minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram sem que meu algoz regressasse à casa. Pude, mais uma vez, respirar, aliviado à liberdade. O monstro, aterrorizado, fora embora para sempre. Nunca mais o veria novamente. Minha felicidade era absoluta. A culpa por meu ato sombrio sequer me perturbava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi de pronto a todas as perguntas. Conduziram até mesmo uma busca, mas é claro, nada foi descoberto. A alegria futura parecia-me garantida. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais apareceu de surpresa em minha casa, a fim de executar uma rigorosa investigação no local. No entanto, estava tão seguro acerca da inescrutabilidade do esconderijo que não me senti nem um pouco acuado. Os policiais solicitaram que eu os acompanhasse em sua busca. Canto ou nicho algum escapou de seu escrutínio. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Mantive-me estoico. Meu coração batia com a tranquilidade dos que repousam inocentes. Atravessei o porão de um lado para o outro. Cruzando os braços, perambulei por toda a sua extensão. Os policiais, mais do que satisfeitos, já estavam prontos para partir. Contudo, a euforia em meu peito era muito forte para ser contida. Ansiava por dizer apenas uma palavra, à guisa de triunfo, para certificar-me de que estavam convencidos da minha inocência.
Cavalheiros, disse-lhes por fim, enquanto subiam as escadas, estou feliz por ter aplacado suas suspeitas. Desejo-lhes saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, esta é uma casa muito bem construída. Na ânsia desarrazoada de comentar uma amenidade, eu mal sabia o que estava dizendo. Extremamente bem construída, se me permitem dizer. Estas paredes já estão de saída, cavalheiros. Estas paredes foram assentadas com muita solidez. E neste momento, tomado pelo frenesi da bravata, golpeei com a bengala que trazia na mão o local exato onde, oculto sob os tijolos, jazia o cadáver da minha estimada mulher. Que Deus me livre e guarde das presas do demônio. Mal silenciar o eco dos meus golpes, reverberou uma voz vinda do túmulo. Um grito, primeiro abafado, entrecortado como o choro de uma criança, que logo depois cresceu em um som ensurdecedor e contínuo, anormal e inumano, um urro, um lamento pungente que mesclava horror e triunfo, do tipo que só poderia ter vindo do inferno, escapando da garganta dos amaldiçoados em sua agonia e dos demônios que exultavam na danação. É tolice relatar os pensamentos que me tomaram naquele momento. Desfalecendo, cambaleei até a parede oposta. Por um momento, os policiais parados na escada mantiveram-se imóveis, tomados por terror e espanto. Logo em seguida, 12 braços fortes arrancavam os tijolos. A parede veio abaixo. O corpo, já em avançado estado de decomposição e coberto de sangue coagulado, pairava ereto diante de seus espectadores. Sobre a cabeça do cadáver, com a boca aberta em um ricto escarlate e um único olho flamejante, sentava-se a criatura hedionda cuja artimanha me compelira ao crime e cuja voz delatora havia de me condenar à forca. Eu emparedava o demônio dentro do túmulo. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o fim pesado. Esse conto Gato Preto é um dos contos mais comentados, mais conhecidos do Edgar Allan Poe. E agora lido aqui para vocês da tradução da Márcia Heloísa. Vamos ver aqui. Temos esse último conto, que é O Poço e o Pêndulo. Aqui. Senhores, O Poço e o Pêndulo, escrito em 1842. Estava exaurido, mortalmente exaurido por aquela longa agonia. Quando enfim me soltaram e permitiram que me sentasse, os sentidos me deixaram. A sentença, a temida sentença de morte, foi a última coisa que alcançou meus ouvidos. Após isso, o som de vozes inquisitivas parecia se amalgamar em um zumbido lânguido e indeterminado. Transmitia à minha alma a ideia de rotação, talvez por estar associado na memória com o ruído de uma roda de moinho. Durou apenas um instante, depois não ouvi mais nada. No entanto, por um momento vi, e com que terrível exagero, vi os lábios dos juízes trajados em vestes negras. Pareceram-me brancos, mais brancos do que a folha onde escrevo estas palavras, e grotescos de tão finos, finos com a intensidade de sua expressão de firmeza, de resolução inflexível, de desprezo austero pela tortura infligida aos homens. Notei que o decreto do que era para mim o destino ainda vazava daqueles lábios. Contorciam-se pronunciando a locução fatal. Proferiam as sílabas de meu nome, e estremeci ao perceber que não ouvia som algum. Também vi, por alguns momentos de horror delirante, o suave, quase imperceptível adejar das negras tapeçarias que revestiam as paredes do aposento. Então meus olhos recaíram sobre 7 velas altas, dispostas sobre a mesa. À primeira vista, disfarçavam-se de caridade e pareciam anjos alvos e esguios convocados para me salvar. De repente fui assolado por uma abrupta náusea,
e senti cada fibra do meu corpo se eletrizar como se eu tivesse tocado o fio de uma bateria galvânica. As formas angelicais transformaram-se em espectros sem sentido, com cabeças flamejantes, e percebi que não poderiam me ajudar. Assim como uma nota musical encorpada, a ideia do doce repouso que me aguardava no túmulo invadiu minha mente. Esse pensamento se aproximara de modo gentil e furtivo, e foi necessário algum tempo até que eu pudesse ser apreciado em sua totalidade. Mas justo quando meu espírito por fim se pôs a senti-lo e contemplá-lo, as figuras dos juízes desapareceram diante de meus olhos como mágica. As altas velas reduziram-se a nada, extinguindo suas chamas por completo, e sobreveio o negrume da escuridão. Todas as sensações pareciam tragadas em uma louca descida da alma para o reino do Hades. O universo converteu-se em silêncio, quietude e noite. Eu havia desmaiado, mas não posso dizer que tenha perdido a consciência por completo. Não tentarei definir ou escrever o que dela restou. Porém, nem tudo estava perdido. No sono mais profundo, não. No delírio, não. Em um desmaio, não. Na morte, não. Até mesmo no túmulo, nem tudo está perdido. Do contrário, o homem seria imortal. Do contrário, o homem não seria imortal. Despertando do mais profundo dos sonos, rompemos a diáfana teia de algum sonho. Porém, logo em seguida, tão frágil essa teia, não conseguimos mais lembrar do que sonhamos. Ao voltarmos à vida após um desmaio, experimentamos 2 estágios. Primeiro, um senso de existência mental ou espiritual. Segundo, de existência física. Parece provável que, caso pudéssemos recordar as impressões captadas no primeiro estágio ao alcançarmos o segundo, as descobriríamos férteis em memórias do abismo insondável. E o que é esse abismo? Como podemos sequer distinguir suas sombras daquelas que nos esperam no sepulcro? Porém, se as impressões de que chamo de primeiro estágio não são lembradas voluntariamente, após um longo intervalo, não regressam à mente a nossa revelia, maravilhando-nos com seu advento? Quem nunca desmaiou jamais pôde encontrar palácios estranhos e rostos absurdamente familiares em brasas ardentes. Não contemplou infelizes visões pairando no ar, invisíveis para os demais. Não refletiu sobre o perfume de uma flor desconhecida. Não sentiu o significado fugidio de uma cadência musical atordoante, captando a atenção de sua mente de maneira inédita. Em meio aos esforços frequentes e concentrados para recordar, a empenhos sinceros para recuperar alguma lembrança do estado de aparente vácuo no qual mergulhara minha alma, houve momentos em que quase obtive êxito. Momentos breves, muito breves, quando acessei lembranças que uma razão lúcida, posterior, assegurava só poderem estar vinculadas àquele estado de aparente inconsciência. Essas sombras da memória recriavam uma cena indistinta de figuras esguias que me suspendiam e conduziam em silêncio para baixo, sempre para baixo, até que fui sufocado por uma vertigem aterrorizante, provocada pela sensação de que a descida era interminável. Recordo de um horror vago oprimindo meu peito, justamente por senti-lo oco. O coração me emudecera em uma quietude anormal. Tive então a impressão de uma súbita imobilidade, como se os que me carregavam, que sinistra corte, tivessem ultrapassado na descida os limites do ilimitado e por fim estacado, vencidos por sua exaustiva labuta. Depois recordo-me de uma sensação de letargia e umidade. E então tudo é loucura, a loucura de uma memória que se ocupa de coisas proibidas. De súbito, movimento e som regressaram à minha alma. O agito tumultuado do coração em meus ouvidos, o som de suas batidas. Então um intervalo onde tudo é vácuo.
Em seguida, som, movimento e toque, uma sensação de formigamento percorrendo o corpo. Logo depois, apenas uma mera consciência de estar vivo, sem nenhum raciocínio, um estado duradouro. De repente, lucidez acompanhada por um calafrio de horror e um esforço tenaz para compreender o que estava de fato acontecendo comigo. Uma ânsia profunda de perder os sentidos. Após isso, um impetuoso renascer da alma e um esforço bem-sucedido para me mover. E por fim, a lembrança completa do julgamento, dos juízes, das tapeçarias negras, da sentença, do mal-estar, do desmaio. Enfim, um esquecimento absoluto dos acontecimentos posteriores. Foi tudo o que o passar dos dias e os esforços mais vigorosos me permitiram vagamente lembrar. Até então, ainda não abrira os olhos. Sentia que estava de costas, sem nada me prendendo. Estiquei a mão e percebi que ela descia pesadamente sobre uma superfície úmida e rija. Permaneci assim por vários minutos, enquanto me esforçava para imaginar onde estava e o que teria me acontecido. Desejava, mas não tinha coragem de abrir os olhos. Receava contemplar os objetos ao meu redor pela primeira vez. Não que temesse me deparar com uma cena horrível. Meu medo era de que não houvesse nada para ver. Por fim, com o coração tomado por um louco desespero, abri devagar os olhos. Meus piores receios foram confirmados. Estava imerso nas trevas de uma noite eterna. O ar me escapou. A intensidade da escuridão parecia me esmagar e sufocar. A atmosfera era de um confinamento intolerável. Permaneci imóvel, lutando para conservar a razão. Recordei-me dos procedimentos inquisitoriais e tentei, a partir deles, deduzir a condição real em que me encontrava. A sentença fora proferida. Parecia-me que um intervalo bastante longo transcorrera desde então. No entanto, nem por um instante sequer julguei estar realmente morto. Tal suposição, a despeito do que lemos em obras de ficção, é de todo incompatível com a existência verdadeira. Mas onde estava e o que acontecera comigo? Sabia que os condenados à morte costumavam perecer em autos de fé. O último tinha ocorrido exatamente na noite do meu julgamento. Teria sido devolvido à minha masmorra para aguardar o próximo sacrifício que ainda demoraria muitos meses para acontecer? Logo vi que a hipótese estava fora de cogitação. As vítimas eram demandadas no mesmo instante. Ademais, minha masmorra, assim como em todas as celas dos condenados em Toledo, tinha piso de pedra e não carecia de iluminação. De repente, uma ideia pavorosa inundou meu coração com uma torrente de sangue pulsante, e por um breve momento voltei a perder os sentidos. Ao recobrá-los, levantei-me depressa, sentindo um compulsivo tremor se apossar de cada fibra do meu corpo. Suspendi os braços, girando-os loucamente em todas as direções. Não senti nada, mas temia dar um só passo, com medo de ser impedido pelas paredes de um túmulo. O suor escorria de todos os poros e se acumulava em grossas gotas em minha testa. A agonia do suspense por fim se tornou intolerável, e avancei com muita cautela, mantendo os braços esticados e os olhos arregalados, na esperança de captar algum mísero raio de luz. Consegui assim dar vários passos, mas não havia nada além da escuridão e do vazio. Respirei com mais alívio. Ao que tudo indicava, meu destino não era, ao menos, o mais tenebroso dentre eles. Enquanto continuava a seguir em frente com cuidado, uma miríade de vários rumores acerca dos horrores de Toledo condensou-se em minha mente. Recordei-me que nas masmorras circulavam estranhos relatos, que sempre julgara como meras fábulas, tão estranhos e macabros que só podiam ser contados aos sussurros. Teria acaso sido abandonado para morrer de inanição naquele mundo subterrâneo de trevas? Ou que destino, quiçá ainda mais temível, me aguardava? Não duvidava, conhecendo bem o caráter de meus juízes, de que o resultado era a morte, e uma morte mais amarga do que a costumeira. Ocupava-me imaginando como e quando ela se daria. Era essa minha única distração. Por fim,
Minhas mãos estendidas encontraram uma obstrução sólida. Parecia ser uma parede de pedra, muito lisa, pegajosa e fria. Segui apoiando-me nela, avançando com cautelosa desconfiança, inspirada por algumas narrativas antigas. O processo, todavia, não me ofereceu meios de estimar as dimensões da masmorra. A parede parecia tão uniforme que era possível completar uma volta e retornar ao ponto inicial sem se dar conta. Busquei então o canivete que estava em meu bolso quando me conduziram para a câmara de inquisição. Não estava mais lá. Haviam trocado minha roupa por uma túnica rústica de sarja. Ocorrera-me a ideia de pressionar a lâmina em alguma minúscula fenda na parede para conseguir identificar o ponto de partida. Era, contudo, uma dificuldade trivial, embora parecesse, no desalinho de minha mente, insuperável em princípio. Rasguei uma parte da bainha da túnica e estendi a tira ao comprido no chão, formando um ângulo reto com a parede. Ao completar o circuito, tateando as escuras, seria improvável que não conseguisse localizar o pano no chão. Era pelo menos o que eu pensava. Não contava com o tamanho da masmorra ou com minha própria fraqueza. O chão estava úmido e escorregadio. Prossegui cambaleante por algum tempo, até que tropecei e caí. Minha excessiva fadiga levou-me a permanecer prostrado no chão e logo o sono tomou conta de mim. Ao despertar, esticando o braço, encontrei ao meu lado um pão e uma jarra com água. Exausto demais para refletir sobre tais circunstâncias, comi e bebi com vontade. Logo em seguida, retomei a expedição pela masmorra e, com muito esforço, regressei ao ponto de onde depositara o tecido no chão. Até o momento do tombo que levei, havia contado 52 passos e, retomando a caminhada, contara mais 48 até encontrar o pedaço de sarja. Totalizavam então 100 passos. Calculando 1 metro para cada 2 passos, estimei que a masmorra tivesse 50 metros de circunferência. Deparara-me então com vários ângulos na parede e desse modo não podia adivinhar o formato da cripta, pois não restava dúvida de que se tratava de uma cripta. Minha pesquisa não possuía propósito algum e de certo não prometia esperança, mas uma vaga curiosidade levou-me a continuá-la. Afastando-me da parede, decidi cruzar a área do local. Primeiro caminhei com extrema cautela, pois o piso, embora de material aparentemente sólido, estava coberto por um visco traiçoeiro. Por fim, tomei coragem e avancei com passos firmes, tentando atravessar a distância de forma mais reta possível. Tinha dado 10 ou 12 passos quando a bainha rasgada da túnica se emaranhou em minhas pernas. Pisando sobre o tecido, levei um tombo violento e caí com o rosto no chão. No atordoamento da queda, não me dei conta de imediato de uma circunstância um tanto quanto perturbadora que nos instantes seguintes chamaram minha atenção. Enquanto ainda estava prostrado no chão, notei que meu queixo estava apoiado no chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior de minha cabeça, embora parecessem em uma elevação menor do que o queixo, não encostavam em nada. Ao mesmo tempo, minha testa parecia umedecida por um vapor pegajoso e o cheiro característico de cogumelos podres alcançou minhas narinas. Estiquei o braço e estremeci ao descobrir que havia caído exatamente à beira de um poço circular, cuja dimensão, é claro, eu não tinha meios de aferir naquele momento. Tateando a alvenaria sob a margem, consegui deslocar um fragmento e eu deixei cair no abismo. Por alguns segundos, escutei atentamente as reverberações que produziam se chocar nas lareiras do poço enquanto caía. Por fim, ouvi o ruído de queda na água, seguido por estrondosos ecos. No mesmo momento, atentei para um som que vinha de cima e que me pareceu de uma porta sendo aberta depressa e depois rapidamente fechada, revelando uma nesga de luz que, por um brevíssimo instante, iluminou as trevas ao meu redor. Pude ver com clareza a desgraça que havia sido preparada para mim e louvei o oportuno acidente que me fez escapar da morte. Mais um passo antes da queda e o mundo não me veria mais.
A morte da qual acabara de escapar era típica das de que eu costumava considerar fantasiosas e frívolas nas histórias que contavam sobre a Inquisição. Havia, ainda para as vítimas de sua tirania, a alternativa de optar por uma morte com as piores agonias físicas ou uma morte com seus piores horrores morais. Eu estava destinado à segunda. Devido ao longo sofrimento, meus nervos encontravam-se à flor da pele, a ponto de tremer com o som de minha própria voz, tornando-me, sob todos os aspectos, uma vítima perfeita para o tipo de tortura que me aguardava. Com o corpo inteiro tremendo, cambaleei de volta às paredes, resoluto a perecer encostado nelas em vez de me arriscar no terror dos poços que em minha imaginação concebia estarem espalhados por toda a masmorra. Em outro estado de espírito, poderia ter arregimentado coragem para terminar de vez o meu sofrimento, pulando em um desses abismos, mas havia me tornado o mais covarde dos covardes. Também não conseguia me esquecer do que ler a respeito de tais poços, que a extinção imediata da vida não fazia parte de seus tenebrosos planos. O espírito, assim atribulado, impediu que eu encontrasse o sono por longas horas, mas finalmente tornei a cochilar. Quando despertei, encontrei-me mais uma vez ao lado de um pão e uma jarra de água. Uma sede ardente me consumia e esvaziei a jarra em um só gole. A água deve conter alguma droga. Mal terminei de beber e fui tomado por uma sonolência irresistível. Um sono profundo desceu sobre mim, um sono de morte. Quanto tempo durou, não sei dizer, mas quando tornei a abrir os olhos, pude enxergar tudo ao meu redor, graças a um forte clarão de luz sulfúrica, cuja origem não pude determinar de prontidão. Pude ver o tamanho e o aspecto do meu calabouço. Em relação ao tamanho, enganara-me completamente. A circunferência completa das paredes não excedia 25 metros. Por alguns minutos, a descoberta causou-me uma preocupação inútil, deveras inútil. Afinal, o que poderia ser menos importante, sob as terríveis circunstâncias nas quais me encontrava, do que as dimensões do cárcere? Contudo, a alma nutria um interesse ferrenho por insignificâncias, e ocupei-me especulando onde havia me equivocado ao calcular a dimensão do local. Por fim, acabei descobrindo. Em minha primeira tentativa exploratória, contara 52 passos até o momento da queda. Eu deveria estar, naquele ponto, a 1 ou 2 passos do pedaço de tecido no chão. Na verdade, quase completara uma volta completa na cripta. Então adormeci e, ao despertar, devo ter andado na direção contrária, supondo assim que o círculo era 2 vezes maior do que de fato era. A confusão mental em que me encontrava impediu que percebesse que havia começado a volta com a parede à esquerda e terminado com a parede à direita. Eu também me enganara quanto ao formato do local. Tateando enquanto caminhava, me deparei com vários ângulos, e por isso tive uma impressão de grande irregularidade. Quão potente é o efeito da mais completa escuridão em alguém que desperta da letargia ou do sono. Os ângulos eram simplesmente algumas sutis reentrâncias, nichos intervalados. A prisão era quadrada. O que eu tomara por alvenaria agora me parecia ser ferro ou algum outro metal, em imensas placas, cujos encaixes e junções formavam as tais reentrâncias. A superfície desse recinto metálico era grosseiramente revestida com os artifícios horrendos e repulsivos, oriundo das superstições macabras dos monges. Figuras de demônios com aparências ameaçadoras, formas esqueléticas e outras imagens ainda mais assustadoras espalhavam-se, desfigurando as paredes. Notei que as silhuetas dessas monstruosidades eram nítidas, mas as cores pareciam desbotadas, indefinidas, como se em decorrência da atmosfera úmida. Reparei também no chão que era de pedra. No centro abria-se o poço circular de cujas mandíbulas eu escapara. Era o único em toda a prisão. Enxerguei tudo isso com os olhos turvos e com muito esforço, pois meu estado ainda havia se alterado bastante durante o sono. Jazia agora deitado de costas, com o corpo estendido em uma espécie de estrutura de madeira. Eu estava firmemente atado a ela por uma tira comprida que parecia de couro.
perpassava meu corpo, atando os membros, deixando livres apenas a cabeça e o braço esquerdo, de modo que eu pudesse, com certo esforço, alcançar a comida e um prato de barro ao meu lado no chão. Vi que, para o meu horror, a jarra havia sido levada. Digo horror porque uma sede intolerável me consumia. Tal sede fora estimulada de propósito por meus torturadores. A comida que me serviram era uma carne extremamente condimentada. Tem bastante ainda aqui. Olhando para o alto, inspecionei o teto da masmorra. Ficava uns 10 ou 12 metros acima da minha cabeça, construído de maneira semelhante às paredes que me ladeavam. Em um dos painéis, uma figura muito singular captou a minha atenção. Era um desenho do tempo, como costumava ser representado, mas em vez de uma foice, o que lhe parecia trazer nas mãos, à primeira vista, assemelhava-se à imagem de um gigantesco pêndulo, como o que vemos nos relógios antigos. Havia algo, porém, na aparência desse objeto que me levou a examiná-lo com mais concentração. Enquanto eu fitava, diretamente sobre a minha cabeça, pois estava em cima de mim exatamente nessa direção, imaginei vê-lo em movimento. Um instante depois, o que julguei imaginação provou ser realidade. O seu oscilar era breve e, é claro, lento. Observei por alguns minutos, sentindo um medo vago, porém mais curioso do que qualquer outra coisa. Por fim, exausto de contemplar aquele vagaroso pendular, voltei meus olhos para os demais objetos da cela. Um ruído sutil me distraiu, e olhando para o chão vi que vários ratos enormes o atravessavam. Haviam saído do poço que ficava à minha direita. Brotavam das profundezas aos borbotões, apressadamente, com os olhos esfaimados, atraídos pelo cheiro da carne. Foi necessário muito esforço e cautela para espantá-los. Deve ter se passado 30 minutos, talvez uma hora inteira, pois não era possível ter noção precisa do tempo, antes que eu olhasse para cima novamente. O que vi então me deixou confuso e perplexo. O oscilar do pêndulo aumentara em quase 1 metro, e por conseguinte sua velocidade também estava maior. Contudo, o que mais me perturbou foi a impressão de que ele havia descido. Percebi então, com um horror evidente, que sua extremidade inferior era formada por uma lâmina fulgurante de aço em forma de arco, com uns 30 centímetros de comprimento, de uma ponta a outra. As pontas estavam voltadas para cima e a parte de baixo parecia tão afiada quanto outra navalha. Também como uma navalha, parecia maciça e pesada, oriunda de uma sólida e larga estrutura que, afunilando-se ao longo do fio, era mais estreita na extremidade. Estava presa a uma pesada haste de metal e produzia um som sibilante enquanto oscilava no ar. Eu já não duvidava mais do triste fim que a inventividade monástica em modalidades de tortura havia me reservado. Os agentes inquisitoriais de certo haviam tomado conhecimento de que eu descobrira o poço cujos horrores haviam sido destinados para um dissidente tão impávido quanto eu, o poço típico do inferno e considerado pelos rumores como a última tule de todos os castigos. Fora por um mero acidente que evitara o mergulho fatal naquele buraco. Sabia que o fator surpresa ou uma armadilha que me conduzisse ao tormento constituíam um importante componente de toda a grotesquerie das mortes nas masmorras. Ao descobrirem que evitei a queda, já não cultivavam mais o plano demoníaco de me atirar no abismo. Assim, na falta de outra alternativa, uma morte diferente e mais suave me esperava. Mais suave, cheguei a esboçar um sorriso em meio à agonia, diante do emprego de tal palavra. De que adianta relatar as longas e longas horas de pavor, mais do que mortal, durante as quais só me restava contar as vibrações cada vez mais velozes da lâmina de aço. Ela descia em minha direção, centímetro por centímetro, com uma proximidade que só podia ser averiguada em intervalos que pareciam uma eternidade. Os dias se passaram, muitos dias provavelmente, até que a lâmina por fim se aproximou tanto
que já era possível sentir seu hálito acre bafejando em meu rosto. O odor pungente do aço penetrava em minhas narinas. Eu rezava, fatiguei os céus com rezas, suplicando que a lâmina do pêndulo descesse de uma vez. Tomado por um louco desespero, esforçava-me para erguer o pescoço e ir de encontro ao oscilar da tenebrosa cimitarra. Então, acalmei-me de repente e me pus a contemplar com um sorriso a morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro. Adveio outro intervalo de total inconsciência. Deve ter sido curto, pois quando recobrei os sentidos, não observei descida perceptível no pêndulo. Ou talvez tenha sido mais longo. Sabia que meus demoníacos torturadores monitoravam os desmaios que estavam tendo, e era possível que interrompesse um oscilar quando estivesse desacordado. Ao recobrar a consciência, também me senti tomado de náusea e fraquezas inexprimíveis, como se resultantes de um longo período de inanição. Mesmo em meio às agonias do momento, a natureza humana ansiava por alimento. Com doloroso esforço, estiquei o braço esquerdo tanto quanto as amarras me permitiram e alcancei os restos que os ratos me deixaram. Assim que levei a comida aos lábios, um pensamento indistinto de alegria, de esperança, acendeu-se em minha mente. No entanto, que esperança eu poderia contemplar? Era, como disse, um pensamento vago. Temos muito que nunca se tornam concretos. Sentia que era de alegria, de esperança, mas sentia também que morrera antes mesmo de se formar por completo. Em vão, esforcei-me para recuperá-lo. O longo sofrimento ao qual estava exposto parecia ter aniquilado, quase que por completo, minhas costumeiras capacidades mentais. Havia-me tornado um imbecil, um idiota. A vibração do pêndulo estava alinhada em ângulo reto com meu corpo. Notei que a lâmina, em formato de lua crescente, fora projetada para atravessar o peito, na altura do coração. Rasgaria a sarja da túnica, completaria o movimento e repetiria a operação de novo e de novo. A despeito de seu oscilar assustadoramente cada vez mais amplo, eu calculava 9 metros ou mais, e do sibilante vigor com que descia, suficiente para rachar as paredes de aço, ainda assim rasgar de leve a túnica seria tudo o que, por vários minutos, seria capaz de fazer. Ao formular tal pensamento, detive-me nele. Não ousava ir além dessa reflexão. Concentrei-me nela com uma atenção insistente, como se, ao fazê-lo, pudesse interromper a descida da lâmina. Obriguei-me a refletir sobre o som que faria atravessar a roupa que usava, o arrepio peculiar que a fricção do tecido produziria em meus nervos. Concentrei-me nesses pensamentos frívolos até trincar os dentes, hirto de tensão. A lâmina descia em um ritmo constante, aproximando-se, e eu experimentava um prazer perverso em contrastar sua velocidade descendente com a lateral. Para a direita, para a esquerda em um amplo movimento. E o som que produzia parecia o grito lancinante de uma alma condenada ao inferno. Descia rumo ao meu coração com o passo furtivo de um tigre. Eu alternava gargalhadas e urros, conforme uma ou outra ideia se tornava predominante em minha mente. A lâmina descia, inapelável, incansável. Vibrava a poucos centímetros de meu peito. Eu lutava em fúria violenta para tentar libertar o braço esquerdo. Estava solto do cotovelo até a mão. Com grande esforço podia alcançar o prato ao meu lado e levar comida até a boca. Mas nada além disso. Se pudesse arrebentar as tiras que me atavam acima do cotovelo, conseguiria segurar o pêndulo para interromper o movimento. Contudo, era mais fácil tentar impedir uma avalanche. A lâmina descia, sempre incessante e sempre inevitável. Eu arfava e me debatia a cada vibração, e encolhia-me em convulsões a cada oscilar do pêndulo. Meus olhos acompanhavam o pendular de um lado para o outro, com a avidez do desespero mais despropositado. Eles se fechavam espasmodicamente na descida do pêndulo, embora a morte pudesse ser um alívio. Um alívio inexprimível. Não obstante, todos os meus nervos estremeciam ao pensar que bastaria que a máquina,
descesse um pouco mais para precipitar o machado afiado e brilhante sobre o meu peito. Era a esperança que estremecia meus nervos, que fazia o corpo inteiro encolher. Era a esperança que triunfa em meio ao sofrimento que sussurra nos ouvidos dos condenados à morte, até mesmo nas masmorras da Inquisição. Percebi que bastariam mais 10 ou 12 oscilações para que a lâmina entrasse em contato com a roupa que usava, e com essa constatação desceu sobre o meu espírito a calma contida do desespero. Pela primeira vez em muitas horas, ou quiçá dias, refleti. Ocorreu-me que a atadura, a tira de couro que me envolvia era inteiriça. Não estava preso por cordas avulsas. O primeiro golpe da lâmina em qualquer parte da tira iria rompê-la, permitindo que eu me soltasse usando a mão esquerda. Mas como era temível nesse caso a proximidade da lâmina, o menor movimento para me desvencilhar poderia resultar em morte. Ademais, duvidava que os asseclas do torturador não tivessem previsto essa possibilidade, pensando em alguma maneira de evitá-la. Seria possível que a faixa cruzasse meu peito na direção do pêndulo? Receando ver frustrada a última esperança, ergui a cabeça apenas o suficiente para conseguir enxergar bem o peito. A faixa envolvia meus membros e o tronco em todas as direções, menos na região onde a lâmina poderia entrar em contato com ela. Eu mal repousara a cabeça novamente quando adejou em minha mente, o que posso descrever apenas como a parte que faltava para completar a ideia de salvação que mencionei antes. A ideia que me ocorrera pela metade, de maneira indeterminada, quando levei a comida aos lábios febris. Finalmente pude vislumbrar o pensamento completo, débil, não de todo são, não de todo definido, mas ainda assim completo. Comecei de imediato com a energia nervosa do desespero, a tentar sua execução. Durante muitas horas, a vizinhança imediata da estrutura de madeira onde eu estava deitado estivera lotado de ratos. Eram ferozes, destemidos e vorazes. Fitavam-me com seus olhos vermelhos, como se aguardassem apenas que eu quedasse imóvel para me fazer de presa. Com que tipo de alimento, pensei, eles estavam acostumados no poço? Haviam devorado, a despeito de todos os esforços que fiz para espantá-los, quase todo o conteúdo do prato. Eu me habituara a oscilar a mão sobre o objeto. Por fim, a monotonia inconsciente do movimento deixou de produzir efeito. Em sua voracidade, os ratos cravaram repetidas vezes suas presas afiadas em meus dedos. Esfreguei o que sobrara da carne, oleosa e apimentada, em todas as partes que pude alcançar da faixa que me atava. Então, erguendo a mão do chão, prendi a respiração e fiquei absolutamente imóvel. No início, os animais, esfaimados, ficaram surpresos e assustados com a mudança, com a interrupção do movimento. Recuaram, alarmados, muitos regressaram ao poço. No entanto, isso durou apenas um instante. Eu não contara em vão com sua voracidade. Constatando que eu permaneci imóvel, um ou dois mais ousados subiram no estrado de madeira, farejando a faixa. Isso pareceu sinal para que todos os demais avançassem. Saíram em novos grupos do poço. Agarravam-se à madeira, escalando-a, pulavam aos montes sobre o meu corpo. O movimento cadenciado do pêndulo não parecia perturbá-los. Evitando as oscilações, ocupavam-se com a faixa besuntada. Apertavam-se, amontoavam-se sobre mim uma multidão sempre crescente. Contorciam-se em minha garganta. Seus lábios frios buscavam os meus. Estava quase sufocando por sua pressão em meu corpo. Uma repulsa inominável crescia em meu peito e enregelava, com opressiva viscosidade meu coração. Mais um minuto e o esforço chegaria ao fim. Senti, perceptivelmente, o afrouxar da faixa. Julgava que já deveria estar rasgado em mais de um local. Com uma determinação sobre-humana, permaneci imóvel. Eu não me equivocara em meus cálculos nem suportara em vão. Constatei, afinal, que estava livre. A faixa pendia do meu corpo, roída em pedaços. Contudo, o golpe do pêndulo já pairava sobre o peito. Cortara a sarja da túnica, rasgara o forro interno.
Atingira-me mais 2 vezes e uma dor lancinante espalhou-se por meus nervos. Porém, chegara o momento de escapar. Um gesto de mão foi o bastante para espantar meus redentores, que fugiram em tumultuosa pressa. Com um movimento firme, cauteloso e lento, encolhi-me e deslizei para o lado, livrando-me das amarras e escapando da cimitarra. Por ora, pelo menos, estava livre. Livre, mas ainda nas garras da Inquisição. Mal havia descido do leito de horror e pisado no chão de pedra da masmorra, e o movimento da diabólica máquina cessou. Em seguida, por uma força invisível até o teto. Essa foi uma lição que armazenei no fundo do meu coração. Cada movimento meu estava sendo, sem dúvida, vigiado. Livre, mas acabara de escapar da morte em uma modalidade de sofrimento para ser entregue a outra muito pior. Pensando nisso, volvi alucinadamente os olhos para a parede de ferro que me enclausuravam. Algo estranho, uma mudança que de início não pude perceber com clareza, havia ocorrido naquele local. Por vários minutos de lânguida e trêmula abstração, ocupei-me com conjecturas vãs e desconexas. Durante tal período, descobri enfim a origem da luz sulfúrica que iluminava a cela. Vinha de uma fissura de um pouco mais de 1 centímetro de largura e se estendia em volta da prisão na base das paredes, que pareciam e eram completamente separadas do chão. Tentei em vão olhar por aquela abertura. Quando estava me levantando, após minha inútil tentativa, compreendi o mistério da alteração do cômodo. Havia observado que, embora as silhuetas das figuras nas paredes fossem nítidas, as cores pareciam embaçadas e indefinidas. Essas cores haviam adquirido, ou estavam adquirindo por um momento, um brilho surpreendente e intenso que conferiria às figuras espectrais e diabólicas um aspecto que teria apavorado até mesmo nervos mais firmes do que os meus. Olhos demoníacos com uma vivacidade feroz e sinistra fitavam-me por toda parte em uma miríade de direções. Antes invisíveis, agora brilhavam com fulgor lúgubre de uma chama da qual não poderia convencer minha imaginação ser falsa. Falsa, respirava sentindo em minhas narinas o vapor do ferro aquecido. Um odor sufocante invadia a câmara. Um brilho cada vez mais intenso irrompia dos olhos que fitavam a agonia em que eu me encontrava. Um vermelho ainda mais vivo espalhava-se nas reproduções horrendas de sangue. Ofegante, lutava para conseguir respirar. Não havia mais dúvida quanto ao objetivo dos meus torturadores. Ah, homens incansáveis! Ah, homens diabólicos! Encolhendo-me, afastei-me do metal incandescente para o meio da cela. Diante da destruição incendiária que se aproximava, a ideia do frescor do poço surgiu em minha alma como um bálsamo. Corri até sua borda mortal. Esforcei-me para enxergar o abismo. A chama incandescente que provinha do teto iluminara suas profundezas. Ainda assim, por um momento desvairado, meu espírito recusava-se a absorver o que eu via. Por fim, a compreensão se impôs, invadiu com violência a alma, gravou-se a ferro e a fogo em meu vacilante raciocínio. Ah, faltou-me a voz, o horror, qualquer horror menos este. Com um grito agudo, corri da margem do poço e, enterrando o rosto nas mãos, verti lágrimas amargas. O calor aumentou rapidamente e mais uma vez olhei para cima, estremecendo como se tomado por um calafrio febril. Uma nova mudança se operara na cela, agora em seu formato. Assim como antes, foi sem sucesso que tentei estimar ou compreender o que estava acontecendo. Entretanto, a dúvida não perdurou por muito tempo. A vingança dos inquisidores havia sido apressada por minhas 2 fugas, e não era mais possível enfrentar o rei dos terrores. O local antes era quadrado. Percebi então que 2 dos seus ângulos de ferro haviam se tornado agudos, e outros 2, por conseguinte, obtusos. A tenebrosa diferença em pouco tempo se intensificou, com um som abafado e um rumor de gemidos. Rapidamente a cela mudou de formato, tornando-se um losango. Todavia, a alteração não cessou, e eu não esperava nem desejava que cessasse.
Eu poderia ter grudado as paredes incandescentes contra o peito como uma vestimenta de paz eterna. A morte, concluí, qualquer morte, menos o poço. Tolo, como não poderia ter atinado antes que era para o poço que o ferro em brasas ao meu redor me impelia? Como resistir ao seu calor? E mesmo resistindo, como suportar sua pressão? E o losango diminuía de largura, mais e mais com uma rapidez que não deixava tempo para a contemplação. O centro, evidentemente seu ponto mais amplo, aproximava-se da abertura do poço. Eu recuava, mas as paredes me pressionavam indefeso para mais e mais perto. Por fim, não havia senão um espaço mínimo para apoiar meu corpo queimado e contorcido no solo firme da prisão. Parei de lutar, mas a agonia que sentia na alma encontrou vazão em um grito final de desespero, vibrante e duradouro. Sentindo que cambaleava à beira do abismo, desviei os olhos. Chegou então aos meus ouvidos um alarido dissonante de vozes humanas, o som vigoroso de muitas trombetas, um ruído grave como de 1000 trovões. As paredes flamejantes desabaram. Um braço estendido segurou o meu justamente quando o corpo estava prestes a cair, desacordado dentro do abismo. Era o general La Salle. O exército francês invadira Toledo. A Inquisição estava agora nas mãos dos inimigos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A leitura se estendeu um pouquinho mais hoje, mas valeu a pena porque são esses contos maravilhosos do Edgar Allan Poe. A todos, muito obrigado pela companhia e pela paciência. Esse vídeo a gente já vai subir daqui a pouquinho, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Esperamos a todos vocês lá. As lives seguem aqui, a gente faz live, mas também subimos também os nossos vídeos, indicações de livro também no nosso canal do YouTube. Quanto ao mais, muito obrigado a todos, vampirentos e vampirentas, muito boa noite e até a próxima leitura vampiresca da semana que vem. Muito obrigado e até logo.